O tripé que move o mundo corporativo são clientes, que é a razão da existência de qualquer organização. Qualquer organização surge para atender uma demanda, uma necessidade, um desejo, uma experiência do cliente, ok? As empresas, que são organizações formais, que surgem para atender essas demandas, e os colaboradores, que representam o capital intelectual dessas empresas. Então, o mundo corporativo, o mundo profissional, o mundo dos negócios é totalmente baseado nesse tripé. Clientes, como aqui em cima, sabe? O elemento mais importante é o que faz da ideia de tudo quando vai começar, empresas e colaboradores. Eu quero, nesse momento aqui, de uma forma bem objetiva, bem sintética, falar verdadeiramente o que Alessandro Leboreiro pensa do momento que a gente vive hoje. A pandemia ela só veio acelerar processos que já existiam. No mundo corporativo, a pandemia não mudou modelos de gestão. Então, que isso fique bem claro. Outra coisa que a pandemia trouxe foi a questão dessa dualidade, dessa polaridade, dessa dicotomia, que exacerbou mais ainda. Já começou há cerca de alguns anos, numa questão de disputa eleitoral, de política, e eu não vou entrar nesse cerne aqui, mas o mundo inteiro se encontra numa fase de polaridade, de polarização, sabe? De sim ou não, 0 ou 1, dentro daquela lógica. E todo o mundo corporativo também passa por isso. Então, eu entendo que, nesse exato momento, o cenário que a gente vive é esse cenário de dualidade. Então, eu quero aqui falar para você sobre esses 3 tópicos, esses 3 pilares, analisando sobre esse contexto da dualidade. Eu vou começar pelos clientes, porque eu entendo que o cliente ainda é o elemento mais importante do mundo dos negócios. Apesar de algumas empresas, nesse exato momento, considerarem os clientes um empecilho. Tem empresas que consideram clientes, sou eu que estou dizendo aqui, um empecilho para os objetivos dela. Mas o que eu quero mostrar é que todo o meu contexto dessa explanação vai ser nessa dualidade. Então, o que eu estou dizendo para você é que as empresas estão divididas em empresas que têm esse contexto como cliente no centro, e todo o negócio de vocês passa por uma boa experiência para esse cliente, e retorno financeiro, EBITDA, resultado, metas, é uma consequência desse bom atendimento, desse atendimento verdadeiro e humanizado ao cliente. Então, todo o contexto que eu quero abordar aqui é essa dualidade. Eu vou sempre dividir aqui clientes, empresas e profissionais nessa dualidade, sempre separando o joio do trigo. Tá? Então, tem empresas, por exemplo, que consideram o cliente um empecilho. Eu tenho um EBITDA a bater, né? É aquele lucro antes dos impostos, é o sonho de qualquer empresa, é o sonho da Bolsa de Valores, é o que valoriza as ações. Tá? E, para atingir esse EBITDA, eu traço todo esse planejamento. Muitas empresas, grandes corporações, só enxergam isso. Colocam os números acima de qualquer coisa e, muitas vezes, o cliente se torna um empecilho para se atingir esse número. É essa questão que eu estou abordando aqui. E isso vem acontecendo muito em grandes corporações. Então, o cliente passou a ser um detalhe, muitas vezes um empecilho, porque ele pode me atrapalhar a atingir esses resultados. Existem muitas empresas pensando assim, e esse é um modelo de negócio que está sendo muito disseminado. Do outro lado, empresas sérias, que pensam na perenidade do negócio, que ainda trazem aquele conceito humano do marketing, que o ideal é você satisfazer necessidade e desejo, vender bem, fidelizar, sabe? Encantar o cliente e que ele traga o retorno esperado para você. Então, esse é um aspecto que eu falo sobre a questão do cliente desse ponto de vista. Da mesma forma, eu quero fazer uma abordagem aqui sobre o cliente.
O cliente também tem culpa nesse processo. Nós, clientes, temos culpa nesse processo. Primeiro que o cliente nem sempre sabe o que quer, cliente nem sempre estuda, nem sempre lê, nem sempre fica atento. Tem cliente realmente que age de má fé, tem cliente que quer enganar. Então, eu quero desmistificar aqui que o cliente é o rei, que o cliente é o bonzinho, que o cliente é aquele ser maravilhoso que a gente tem que atender. Não. O cliente é uma pessoa com necessidades e desejos que lhe procura porque você supostamente pode satisfazê-lo. Existe uma relação comercial, contratual, de ética, de especificidades. Então, eu quero mostrar também que o cliente tem culpa no cartório. Então, o cliente também pode ser dividido nessa dicotomia que eu estou dizendo. Existe o cliente ético, que respeita e valoriza a parceria, que entende os seus direitos e deveres, que paga corretamente, que divulga a sua empresa, e esse é o cliente que toda empresa saudável deve estimular. Esse é o cliente positivo. Esse é o cliente que vai ser um vendedor ativo de sua empresa. E tem um cliente desonesto, tem um cliente interesseiro, tem um cliente que só pensa em desconto, prazo e quer quebrar a empresa. Tá? Tem cliente que aceita qualquer coisa, qualquer produto de prateleira. Então, essa dicotomia ela existe nesses três pilares. Então, o cliente continua sendo a razão da existência de qualquer organização. O professor Barros, fundador da Unifax, ele tem uma frase muito interessante que marcou sempre a minha vida. Ele chegava assim: meu filho, aluno não deixa de ser um cliente, aluno é um consumidor e é um dos poucos que nem sempre quer receber tudo que está pagando. Então, olha a ideia que ele traz para a gente, né? Tem cliente que, às vezes, está pagando e não quer também receber todos os benefícios que uma empresa pode trabalhar. Então, todo o meu contexto aqui dessa fala é sempre nessa dualidade. Vivemos um mundo polarizado e empresas, clientes e colaboradores têm que escolher o lado que quer seguir. Tá? Não vou dizer lado certo ou errado, lado bom ou ruim, eu não vou entrar nessa celeuma, dessa dicotomia, mas o posicionamento é muito importante nesse cenário que a gente vive hoje. Então, falei da questão dos clientes, falei da questão das empresas cada vez mais com modelos de negócios muito arrojados, somente enxergando números, resultados a curto prazo, sem pensar na perenidade do negócio, porque você hoje sabe que você pode dar um resultado muito positivo um ano e no ano seguinte sua empresa ser comprada por 30% de valorização e acabou. O que vale é uma troca de ativo financeiro. As empresas hoje viraram mercadorias. As empresas são vendidas hoje por bilhões a todo momento em qualquer mercado de ações. É isso que eu entendo de um negócio saudável. Você pode ganhar dinheiro, você pode atingir o EBITDA que você planejou, você pode atingir seus resultados financeiros. A empresa foi feita para ter lucro, dinheiro não é pecado, lucro não é pecado. Tudo isso pode ser conciliado com respeito ao colaborador, tá? Valorização do profissional e respeito ao cliente. Tem uma sensação de estar falando o óbvio, sabe? 2 mais 2 é igual a 4, e eu não entendo por que 70% das empresas estão mudando esse caminho. Eu não consigo entender. O lucro pelo lucro, o resultado a curto prazo, de qualquer forma, o imediatismo, será que esse realmente é o modelo que vai vingar daqui para frente? Então, isso me preocupa sobremaneira. E isso significa o quê? Modelo de gestão. Ponto. É quem assume, é a alta direção, traça e vai descendo top-down, de cima para baixo.
modelo de gestão de aquisições, de incorporações, né, de busca de EBITDA, as palavras que estão me assombrando, Mari. A ganho de sinergia. Né? Você compra um, compra outro, adquire por bilhões, cada um atua numa área diferente, você atinge públicos diferentes. Essa frase é linda, isso é maravilhoso no campo da gestão. Eu sou totalmente a favor de um modelo de gestão que você tenha ganho de sinergia, que você tenha escalabilidade, que você aumente sua produtividade, porque você otimiza custo. Tudo isso é perfeito. Agora, o que é que está por trás disso? Ganho de sinergia é você colocar um trabalhador para fazer 3 funções ao mesmo tempo e pagar o salário de um. Ganho de sinergia é você diminuir a qualidade do atendimento do seu cliente. Ganho de sinergia é você diminuir a qualidade de uma matéria-prima que você utiliza em sua empresa. Ganho de sinergia é você colocar o lucro acima de qualquer coisa. Então, isso não é ganho de sinergia. Ganho de sinergia é quando você faz tudo isso que eu disse, mas você mantém cliente satisfeito, valorizado, profissional reconhecido e feliz no seu ambiente de trabalho e lucro. O lucro pode vir acompanhado com tudo isso. Eu não sei o que é que esses calculistas matemáticos fazem, que você tem que fazer milhões de contas, milhões de projetos para poder aumentar o lucro. Não é assim. Essa não é a melhor forma de se obter lucro. O lucro é o resultado de um trabalho bem feito, onde esse tripé tem que estar satisfeito. O cliente tem que estar satisfeito, o colaborador tem que estar satisfeito e a empresa tem que estar satisfeita. Falta eu falar do colaborador. Sentimento de dono, sentimento de pertencimento, ser ouvido, sabe? Se engajar porque acredita no que está fazendo. Eu trabalho com gente há muito tempo, eu aprendi a conhecer gente, e assim, a dicotomia também está existindo para com os profissionais. Sabe? Lado A e lado B. Não tem melhor e pior, tem pontos de vista diferentes. Também no mundo dos colaboradores, a gente vive uma crise. A gente vive uma crise. Primeiro, começando pelo lado que não é tão positivo assim. Eu vejo cada vez mais pessoas sem objetivos. Eu não entendo como é que uma pessoa pode viver sem um objetivo. Isso não entra em minha cabeça, sabe? Não faz sentido. Objetivo, algo que você quer atingir, não interessa o quê. Financeiro, material, patrimonial, profissional, pessoal, familiar, afetivo. Eu vejo as pessoas sem objetivos. Eu vejo as pessoas vivendo por viver. Eu vejo as pessoas esperando as coisas efêmeras da vida, como diversão, bebida, lazer, para esquecer do seu cotidiano, para esquecer da sua essência. O trabalho é algo mais digno que existe para o ser humano. O trabalho dignifica as pessoas. E eu vejo pessoas inertes, eu vejo pessoas que trabalham por trabalhar, que estão ali para constar, que só interessa realmente o final do mês, e quando tem oportunidade, é só criticar, é só reclamar, é só dizer que a empresa está explorando também, é só reclamar dos seus direitos, e isso me incomoda muito. Toda dualidade tem que ter um equilíbrio de direitos e deveres. Então, eu vejo um mercado profissional com pessoas desestimuladas, desinteressantes, que não querem crescer e que realmente vão se sujeitar a ficar desempregadas, subempregadas e serem infelizes profissionalmente. Leboreiro, não vou traçar aqui a questão do caos, não. Também vejo o outro lado do ponto de vista. Pessoas automotivadas, pessoas que não precisam de incentivos para se motivar, porque o comprometimento está nela, a vontade de se desenvolver está nela. Pessoas que respeitam o próximo, que têm empatia,
que são colaborativas, que têm objetivos, sabe? Que são críticas, não aceitam tudo, mas que também têm um diálogo. Então, todo o meu discurso aqui, você percebeu que foi sempre nessa dicotomia que a gente vive hoje. Tá? Eu falei de empresas, os dois lados, falei de clientes, os dois lados, e falei de pessoas. E aí, Leboreno, como é que você entende tudo isso? Eu entendo que chegou o momento da separação. Eu entendo que o mundo corporativo vai analisar tudo isso. Clientes começarão a perceber qual o modelo de gestão das empresas, o que é que está por trás dos interesses de cada empresa e vão começar a escolher as empresas mais sérias. Empresas vão entender que lucro pelo lucro não dá substância, não é efetivo e vão começar a equilibrar, sim, um maior respeito para com o cliente e um maior respeito aos colaboradores. E as pessoas, aquilo que eu mais acredito no mundo, porque eu ainda acredito na humanidade, e olha que está difícil, no contexto de hoje, continuar acreditando na humanidade, mediante tudo que a gente está vendo aí, com essa crise social e ética que a gente vive, eu ainda acredito no ser humano. Ainda acredito que pessoas vão se soerguer, pessoas vão passar por tudo isso que está acontecendo, pessoas vão continuar acreditando na vida, no trabalho, no seu desenvolvimento, e pessoas serão felizes profissionalmente. Então, eu quis fazer essa abordagem aqui, mostrando o que verdadeiramente eu penso do momento que a gente vive hoje, no tripé: clientes, empresas e colaboradores.